Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu sou vizinha dela. E é com muita emoção que, em caráter de urgência, eu tô mandando esse e-mail para você, meu amigo Paulinho Boa Pessoa. Ouço as histórias do seu canal aqui direto de Araçatuba. Eu nasci aqui em Araçatuba. Meu avô, meu querido, amado avô, falecido já, vô Genésio. Foi ele que, na verdade, formou toda a nossa família aqui em Araçatuba. Ele tinha uma fazenda e essa fazenda, a exemplo de tantos que moram aqui em Araçatuba, era voltada para a criação do gado. E é aqui que a nossa família foi se formando a partir do vô Genésio e da vó Rosa. A família cresceu bastante. Eles tiveram, o vovô e a vovó, acabaram tendo ao longo da vida 8 filhos, criaram meia dúzia. Aquele tempo era comum, né? Que, lamentavelmente, as crianças, às vezes, elas não vingavam. Então, dos 8 filhos, 8 foram criados. E dentre estes, Marta, minha mãe. E por isso que eu existo, estou aqui. Mas hoje eu não quero contar a história, e qualquer dia quero escrever para você contando a história do meu avô, que é linda, 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 linda com a vó Rosa. Qualquer dia eu quero escrever especialmente para isso. Só que hoje eu estou escrevendo para contar a história dessa senhora que eu conheci, jovem ainda. Ela é moça ainda. Aliás, ela é bem mais nova que eu. Graziele. Aliás, o nome completo dela você pode até falar, porque vai ser importante teu ouvinte saber. Graziele Farias. Graziele. Moça ainda. Casou cedo, porque ela acabou formando uma família bonita. Uma família com 3 filhos. 3 filhos. Tinha a chamada vida normal de quem vive no interior. Batalhadora, trabalhadora, lutadora com a vida. A Graziele sempre foi, como a gente fala aqui em Araçatuba, que é a terra do boi. Você sabe que aqui tem muito gado, né? Então, aqui em Araçatuba a gente diz assim, quando vê uma pessoa trabalhadora, fulano é um pé de boi. E a Graziele era um pé de boi para trabalhar. Gente, foi até num episódio de trabalho que eu a conheci. Mas isso também é outra história. Hoje eu quero focar na Graziele, na história dela. Que, lamentavelmente, faz mais ou menos uns 6 anos, descobriu que ela tinha uma doença renal. Nos rins da Graziele. Ela, mãe de 3 filhos, ela família formada, ela descobre que ela tem uma doença muito
muito importante e grave, afetando os seus rins. E era uma doença que evoluía numa rapidez incrível, fantástica, lamentavelmente. Não demora muito tempo após a descoberta da doença, e eu acompanhava de perto a vida da Graziele, um dos rins parou. Ela ficou apenas com um rim, exatamente o direito, trabalhando. O esquerdo se inutilizou, parou, deixou de trabalhar, de eliminar as toxinas do nosso organismo. E os médicos a alertaram. Isso foi em 2018. Exatamente no ano de 2018, quando nós estávamos tão ligadas uma à outra. Os médicos alertaram, olha, a situação é grave, Graziele, porque um dos rins já parou e, lamentavelmente, o outro rim está afetado. E a tendência é que aconteça com esse outro rim o que aconteceu com o primeiro. A gente lamenta, mas não há o que fazer, a não ser um transplante renal, um transplante de rins. Mas isso corria o ano de 2018. Portanto, fazendo rapidamente as contas, quase passados 5 anos, né? 5 anos. E foi exatamente ali que começou a luta. Ela entrou numa fila, quem sabe pudesse receber a doação de um rim. E ficou a aguardar. Lamentavelmente, o rim não vinha, de jeito nenhum. E ela teve que entrar numa sessão terrível. E quantas vezes eu a conduzi com o meu carro para levá-la até o hospital, porque ela começou a fazer hemodiálise. E é terrível, porque a pessoa que faz hemodiálise, ela tem que ir para o hospital, ela tem que se internar. Aqui nós temos um hospital chamado Hospital das Clínicas também, então tinha que levá-la para o hospital para que ela se internasse, passasse pelas sessões de hemodiálise. Olha, não é fácil. São máquinas que, na verdade, de uma maneira externa, acabam realizando durante um período aquilo que os rins poderiam realizar. Porque, infelizmente, aquilo que o médico previa aconteceu. O outro rim também foi parando, até que chegou num ponto que também não funcionava mais. Não tinha outro jeito. A Graziele precisava receber a doação de um rim. E eu acompanhava de perto os filhos todos unidos a ela. O Cauã, na época, ele era um garoto de 15 anos. O Cauã, o filho dela de 15 anos na época, era o mais velho dela. O Cauã passava pelo hospital, às vezes quando nós estávamos juntas, eu escutava o Cauã falando: "Ô mãe, calma mãe, ó." Ele, para incentivar a mãe: "Mãe, eu sonhei que o teu rim tá chegando, mãe." Ele tinha 15 anos. Isso lá em 2018. "Mãe, eu sonhei", dizia o Cauã, "que o teu rim tá chegando. O teu rim tá vindo, viu, mãe?" Era a maneira do garoto de 15 anos incentivar, apoiar a mãe, dar uma força para a mãe. E nessas horas, eu me lembro que ela sorria. Ela sempre ouvia isso por parte do filho. E eu me lembro que nessas horas ela abria assim um sorriso. Aquele dizer do Cauã para ela, de certa forma, tirava um pouquinho daquele peso, sabe? Aquele sofrimento atroz dela. Atenuava um pouquinho das suas dores. Diminuía um pouquinho aquele sofrer. "Ô mãe, seu rim tá vindo, pode ter certeza. Não vai demorar, mãe. Uma coisa eu garanto para a senhora vai ser salva, porque o teu rim tá vindo, mãe, o teu rim tá chegando." E enquanto o Cauã ia dizendo tudo isso para a Graziele, sua mãe, e eu acompanhava mais ou menos próxima,
O tempo ia passando, e na medida que o tempo passava, a hemodiálise judiava demais da Graziele, até que a vista esquerda da Graziele não resistiu. São tantas toxinas que vão ficando no organismo, sabe? São tantas toxinas que vão ficando ali no organismo que o olho esquerdo dela, a vista esquerda dela não resistiu. Ela acabou ficando cega da vista esquerda. Ela perdeu a vista esquerda. Isso mais ou menos uns 2 anos após ter iniciado o tratamento com hemodiálise. Mais ou menos esse período, depois de 2 anos, ela perdeu a vista esquerda. Não demora mais 2 anos. E também se apagou a vista direita. Era uma tristeza para mim ver uma moça ainda, sabe? Tão jovem. Cega das 2 vistas. Em virtude de rins caóticos, completamente paralisados. E ela tendo que passar por hemodiálise. O único momento que fazia com que a Graziela desse um sorriso, se sentisse um pouquinho melhor, era na hora da visita, que às vezes ela recebia de gente da família, dos filhos, e especialmente o mais velho dela, o Cauã, que tinha 15 lá em 2018, mas que agora já tinha chegado a 20 anos de idade. E o Cauã, sempre para apoiar e incentivar a mãe, dizia: mãe, o teu rim está chegando. Eu tenho certeza que a senhora vai ser salva, mãe. Ó, eu quero dar uma tranquilidade para a senhora. O seu rim está chegando. Eu tenho certeza absoluta que a senhora vai ser salva. Absoluta. E assim nós viemos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e a passagem para o ano de 2023. Chegamos a 1º de janeiro de 2023. E quis o destino que, após a festa do Réveillon, naquele dia 1º, eu estivesse lá, no ambiente do hospital, devido à minha função. Já já eu revelo para vocês qual é a minha função. E a minha amiga, a Graziele, estava de novo fazendo hemodiálise em pleno dia 1º de janeiro. E estando lá no 1º de janeiro, foi quando chegou a notícia. E essa notícia veio primeiro para mim. Agora vocês vão entender a minha função. Eu sou uma das chefes da hemodiálise. Enfermeira. Laura de Deus, o que foi? Não sei como é que você vai dar a notícia para Graziele. O que foi? Você não vai acreditar. O que aconteceu? O Cauã, o filho dela, estava em Birigui com a moto. Birigui, para quem não sabe, é uma cidade próxima aqui a Araçatuba. O Cauã, filho dela, estava em Birigui com a moto. Tá, e aí? O rapaz sofreu um acidente. Não. E como é que ele tá? Olha, ele tá muito mal. Tá muito mal, tá numa UTI. E disseram-me que entre a vida e a morte, ele tá
Ele está lutando. Eu estou avisando você porque você é responsável, você tem contato, você é amiga demais dela. E você sabe que, além de tudo, os rins, a paralisação dos rins, afetaram também o coração da Graziele. Há esse detalhe. Ela já estava cega das vistas e com o coração dela afetado. Porque as toxinas que ficam, as toxinas não eliminadas pelos rins, elas vão afetando o organismo todo. Os outros órgãos vão sofrendo. É por isso que nós temos 2 rins. Porque eles são fundamentais na nossa saúde. Então ela passou a ter um problema cardíaco. Não era de qualquer forma que você pudesse dar essa notícia. Então, com muito jeito e devido à nossa amizade, eu fiquei incumbida de passar a notícia a Graziele. Grazi, amiga, olha, o Cauã, ele não virá hoje aqui ao hospital porque ele teve um probleminha com a moto. Quando eu falei ele teve um probleminha com a moto, na hora eu vi que as lágrimas desceram dos olhos da Graziele. Que foi? Pode contar, Laura. Pode me contar. Não, ele sofreu um acidente. Ele tá internado num hospital aqui ao lado. Porque realmente ele estava. Nós estávamos fazendo hemodiálise num determinado lugar, num hospital, e ao lado há um outro hospital em Araçatuba. E ele veio de Birigui para Araçatuba, porque devido aos recursos, ele estava numa UTI de um hospital ao lado de onde estava a Graziele. Mas ele está bem. Ele tá se recuperando. Porque se tem uma coisa que a gente aprende nessa questão da saúde, é jamais mentir para o paciente. Você pode, de repente, até ocultar a verdade. Foi a forma que eu encontrei naquela hora. Mas ele está bem, ele está lutando, ele está se recuperando. Eu não disse nem que ele estava bem, nem que ele estava mal. Mas ele estava muito mal. E na medida em que o tempo foi passando, eu fui dando as notícias, a mesma notícia eu fui dando em doses, aos poucos. Eu falei, ele está na UTI. Porque ele estava numa UTI. A situação dele é delicada, é estável, mas é delicada. E ela sofrendo, óbvio. O acidente foi uma colisão da motocicleta que ele pilotava em Birigui, exatamente no dia 1º de janeiro de 2023. Sofreu traumatismo craniano grave, entrou em coma. Isso lá em Birigui começou. Depois ele foi transferido para um hospital de Araçatuba, que ficava bem ao lado de onde ela fazia hemodiálise. Bem ao lado. E aos pouquinhos eu vou passando para ela. Até que quando chegou no dia 3 de janeiro, isso foi no dia 1º o acidente, dia 2, quando foi no dia 3, o médico responsável pela UTI do hospital ao lado, também trabalhava no nosso hospital e ele me procura. Ô Laura, eu sei que é você que tem a amizade com a dona Graziele, né? Sim. O filho dela, o Cauã, o rapaz de 20 anos, ele teve morte cerebral. Eu já testei, já outros 2 especialistas atestaram. Nós 3
Dr. Rodrigo, Dr. Paulo e eu. Nós três assinamos o laudo. Ele entrou em morte cerebral. Ela precisa ser comunicada porque ele é jovem, ele tem 20 anos. E de repente os órgãos, né, podem ser doados. Meu Deus. Doutor Dirceu, o que o senhor está me falando? Você vai ter que comunicar, porque ela vai ter que decidir. Os outros 2 irmãos são menores. Ela é a mãe, a responsável. Ela vai ter que decidir. Oh, meu Deus do céu. Mas de qualquer forma, eu teria que encarar. Afinal de contas, era a minha missão. E foi com a ajuda desse médico que eu entrei no lugar onde a Graziele fazia hemodiálise. E como eu já vinha preparando naqueles 2 dias que ele estava na UTI, que ele estava lutando, então eu tinha, de certa forma, uma conversa já principiada. Então eu disse para ela: Graziele, o Cauã, ele perdeu a luta. Como? Como assim, Laura? Seu filho, Cauã, ele teve morte cerebral. Ele perdeu a luta. Ela sabia o que significava a morte cerebral. No ambiente hospitalar, ela convivia há 5 anos. 5 anos fazendo hemodiálise. Ela sabia o que era. Não me fala isso. Não, uma outra forma. Eu estou aqui ao lado do Dr. Dirceu para te passar toda essa força, minha amiga. Infelizmente foi o que aconteceu. Era muito triste, sabe, ver aquela mulher chorando ali na minha frente. Aquela mulher que eu sabia o que ela estava sofrendo. Aquela mulher tinha 5 anos, desde 2018 na hemodiálise. Aquela mulher foi afetada, o coração dela foi afetado pela doença renal. Aquela mulher perdeu as 2 vistas, ela estava cega. Aquela mulher era o símbolo da dor, o símbolo do sofrimento, o símbolo de tudo isso. Então eu passando para ela essa informação, ela recebendo essa notícia com tanta tristeza, chorando. Eu apertava a mão dela, ela apertava a minha. Eu dei um tempo para ela. O doutor estava ao meu lado. E como ela não enxergava, houve uma comunicação assim. Sabe quando a pessoa faz um sinal? Ele sabia que ela não enxergava. Então ele fez assim um sinal com o dedo. Tipo, você precisa falar, né? Você precisa falar para ela dos órgãos. E eu entendi o que o médico queria que eu falasse. Ele faz aquele sinal para mim. Ela não podia ver porque, óbvio, ela estava cega. E o médico fez o sinal e eu entendi. Então eu esperei que passasse um tempo e eu tinha que abordar aquele assunto com ela. Grazi, o doutor Dirceu está aqui do meu lado. E nós precisamos de uma resposta sua. O teu filho, ele já não tem a menor chance de sobreviver, mas a chance de salvar vidas, isso ele tem, mas desde que você autorize a doação dos órgãos. Você autoriza?
meu exemplo. Você não vê meu exemplo aqui, Laura? Eu estou há 5 anos esperando um gesto como esse. Ora, se eu preciso, quantas e quantas pessoas nesse mundo de meu Deus necessitam? Eu não posso negar isso. Meu filho, meu amado filho, 20 anos só ele tinha. Lamentavelmente aconteceu esse acidente fatídico, terrível. Mas ele tinha uma saúde de ferro. Autorizo. Eu só quero que você me ajude, porque você sabe, eu não enxergo para assinar. Que você me traga o papel, eu autorizo. Todos os órgãos, todos que puderem, todos. Eu quero que sejam doados. Todos. Todos os órgãos eu quero que sejam doados. Por parte do Cauã, meu filho, todos. Eu que escutava aquilo, eu comecei a chorar. O doutor Disseu do meu lado, e é um homem acostumado. O doutor Disseu é um homem tarimbado. Na medicina há muito tempo. Mas apesar de toda a tarimba, de toda a experiência, ele a meu lado começou a chorar. Ele também começou a chorar. O documento que foi preparado lá na secretaria do hospital. Eu peguei a mão da Grazi, coloquei a caneta na sua mão. Grazi, é aqui, você tem que assinar aqui, tá? Tá bom, Laura. E ela assinou. Assinou autorizando que o filho doasse todos os órgãos. Todos. Eu sou testemunha. Ela fez isso. Ela fez isso sem saber o que iria acontecer. Ela fez isso. Ela não pensou 2 segundos. Falou que poderia doar tudo, todos os órgãos que fossem possíveis doar. Eu quero que meu filho esteja, um pedacinho do meu filho esteja em cada lugar, em cada ser humano. Ao sair de lá, ao sair da UTI, já com o documento assinado, o doutor Dirceu falou comigo. Falou, olha, não comente com ela ainda. Mas eu já tenho o sangue dela e eu fiz um teste com o sangue do filho e, obviamente, é compatível. Então eu vou ver se eu consigo fazer com que um dos rins do filho dela seja doado para ela. Doutor, seria maravilhoso isso. Mas ela não pode saber? Não, pelo seguinte, nós temos que fazer um teste com ela. Ela tem um problema cardíaco e grave, afetado o coração dela pelo mau funcionamento renal. E ela pode não resistir a uma doação, entendeu? Então a gente não tem certeza. A gente não tem certeza de nada. Se vai ser possível ou não. Doutor, que Deus coloque a mão que isso seja possível. Nessa hora, uma irmã dela, de nome Nayara. A Nayara é irmã da Graziele. Estava por perto, ela soube. E ficou rezando e pedindo a Deus que isso fosse possível. Até que os exames continuaram a acontecer.
E depois dos exames realizados e teste com o cardiologista, aliás, foi uma junta de cardiologistas, não foi apenas um, mas 3 cardiologistas fizeram todos os testes para ver se o coração dela ia resistir essa cirurgia. Porque o transplante de rim, para quem doa o rim em vida, é simples. Para quem recebe o rim doado, é uma cirurgia de grande monta. É uma cirurgia muito grande. O coração tem que estar legal. Mas depois dos testes realizados por 3 cardiologistas, a notícia era: ela está apta. Ela pode receber. Ela pode receber o rim. Vamos marcar a cirurgia imediatamente. Só que tem um detalhe: a cirurgia tem que ser imediata, tem que ser agora. Havia uma outra questão. Se a cirurgia tivesse que ser imediata, ela não poderia comparecer ao velório do filho. Ela não poderia ir ao velório do filho. Era outra questão que tinha que ser resolvida. E eu pedi ali o apoio da Nayara, a irmã dela. Mas, de novo, lá na hemodiálise, eu dei a notícia a ela. Seu rim chegou, você acredita? Ela estava sofrendo, ela estava chorando a morte do filho. E eu transmitindo para ela: seu rim chegou. Ela me olhou assim. Ela me olhou, ela não sabia se ficava feliz, se não ficava feliz, porque ela queria o filho vivo. E eu dizendo para ela: o seu rim chegou. Eu não queria falar para ela que era do filho e havia sido orientada pelo médico que não dissesse. A irmã dela tendo que se segurar do meu lado. Ela ficou emotiva. Mas eu não posso receber o rim. Agora eu preciso ir para o velório do meu filho. Olha, é aí que está. Grazi, veja, o teu filho, ele foi morar com Deus. O teu filho foi para o céu. O teu filho está noutra dimensão. O velório não vai poder devolver a vida a ele. Mas a cirurgia vai poder devolver a vida a você. Você entende? O teu filho, se ele pudesse estar aqui agora, se ele pudesse falar com você agora, ele ia falar assim para você: mãe, o teu rim chegou. Você lembra que ele falava? O teu rim está chegando, mãe. Lembra? Lembra. Então, ele vivia dizendo: mãe, o teu rim está chegando. O teu rim chegou. O teu rim está aí. A cirurgia vai ser agora, vai ser hoje. Você não vai poder ir ao velório do teu filho. Mas ele está pedindo isso para você. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que se ele pudesse, ele faria exatamente o que eu estou fazendo no lugar dele. Ele pediria: mãe, o seu rim chegou, receba o teu rim. Eu estou com Deus. Ele foi para o céu. Entendeu, Grazi? Entendeu, Grazi? Ela começou a chorar. E aí ela se lembrou de uma frase que era dita pelo Cauã para ela. Ela se lembrou dessa frase. E ela disse, ela repetiu a frase do Cauã. Eu me lembro quando ele falava, Laura: mãe, aguenta mais um pouquinho. Logo mais, nós vamos poder fazer tudo que você tem vontade de fazer. O sonho da minha vida é esse, mãe. Que a senhora receba o seu rim e possa fazer tudo que a senhora tem vontade de fazer. Ele me falava isso, Laura. Ele me falava isso, Nayara. Então,
Então, você não vai ao velório, mas você vai receber o rim. Você vai ganhar a chance de viver mais, porque você precisa viver mais. E foi assim que a cirurgia delicada aconteceu. Era delicada devido ao problema cardíaco que tinha Graziele. A cirurgia aconteceu naquele dia 3/4. A cirurgia foi muito bem sucedida. Muito bem sucedida. Ela se recuperou, voltou bem da cirurgia. E depois, obviamente, da família, eu tive a oportunidade de visitá-la. A essas alturas, ela já tinha sido informada pela irmã e pela outra. Ela tem uma filha pequena, ela tem uma menina nova. A menina que eu digo que é pequena, a filha dela, deve ter por volta de uns 10 anos de idade. Então, tanto a Nayara, que é a irmã, e a filha dela pequena, já haviam dito que o rim que ela tinha recebido era do próprio filho dela. Era do Cauã, ela não sabia. Até aquele momento ela não sabia. Ela coloca assim a mão à barriga e ela agradece a Deus em primeiro lugar e depois, oh filho, meu amor, você está aqui, um pedacinho seu, está aqui de novo dentro da barriga da mãe. Você é o filho que voltou para o ventre da mãe. Talvez o único no mundo. Talvez o único filho no mundo que tenha voltado para o ventre da mãe seja você, Cauã. Voltou com 20 anos. Você está aqui. Foi muito comovente para a Nayara, irmã dela, para a filhinha dela de 10 anos, para mim. O Cauã deu um fôlego de vida para a mãe dele de novo. Ela falou que não teve oportunidade de se despedir do filho. Mas quando ela voltar para casa, ela faz questão de ir no lugar que ela foi, no lugar que o rapaz, o Cauã, foi enterrado. E ela quer se sentar junto à sepultura do filho, quer se sentar lá e conversar um pouquinho com ele. Tirar tudo de dentro do peito, tudo que ela não teve a chance de falar, e dizer para ele, falar para ele. Mas essa frase dela haverá de me acompanhar pelo resto da minha vida. Cauã, meu filho, você foi o único filho no mundo que voltou para o ventre da sua mãe depois de 20 anos de vida. Depois de 20 anos. Você está aqui, filho, dentro da minha barriga de novo. Ela ganhou um fôlego novo. O objetivo de te contar tudo isso e participar desse teu canal é mostrar para as pessoas a respeito do milagre da própria vida. Só que tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar. A família começou a compartilhar uma vaquinha aberta. Aliás, essa vaquinha já existe desde o ano passado, mas ela não teve ainda a meta atingida para tentar quitar a dívida da casa que a Graziela mora, porque como ninguém podia trabalhar, a casa é financiada e
e foi acumulando a dívida. Então ela está com mais de 8 prestações atrasadas. E ela não consegue saldar isso. Ela vai perder a casa. Então a família apela. Ela perdeu, coitada, a visão. Ela tem esse problema cardíaco. Ela vive hoje, goza de saúde hoje, graças a Deus. A essa doação inusitada do próprio filho, do rim do próprio filho. Mas para que a paz volte assim, total, ela quer acertar essas mensalidades da casa. Então eu vou pedir a você, que ouve o canal do Paulinho Boa Pessoa, que por gentileza, se você puder ajudar, você vai colocar assim na internet o nome dela e você vai encontrar, através do próprio Google, você vai encontrar a forma de ajudar nessa vaquinha, para ver se ela consegue saldar essas dívidas aí da casa. São 8 prestações atrasadas. O nome dela, completinho, é Graziele Farias. Graziele Farias. Para quem não sabe, esse Graziele não é escrito com S, não, é com Z mesmo, tá? Z de Zabumba. Graziele Farias. Você vai colocar assim e você vai poder encontrar essa vaquinha e vai poder colaborar, ajudar. Quem puder, obviamente. Então tem esse objetivo a apresentação dessa história hoje. Ajude da forma como você puder, como melhor lhe convier. Mas essa é uma história completamente diferente de todas que eu já apresentei, especialmente por essa frase dita por ela depois de ter recebido o rim do próprio filho. Um rim foi para ela. Então ela disse: filho, Cauã, você é o único filho no mundo que voltou para o ventre de sua mãe depois de 20 anos de idade. E ele que dizia sempre à mãe: mãe, teu rim está chegando. Seu rim, eu sonhei, teu rim está vindo, mãe. Está chegando o teu rim. Agora, quando é que ele poderia supor ou imaginar que o rim que estava chegando para a mãe seria o próprio rim dele? Eu quero o seu comentário a partir de agora.